Olá galera, vamos para mais uma aula de física. Vou começar com uma pergunta para vocês. Por que é mais fácil parar uma bicicleta que está com a mesma velocidade que um caminhão? Fica para vocês pensarem durante a aula e no final nós vamos responder. Bem, hoje a gente vai trabalhar um assunto que vai encerrar essa parte de estudo de mecânica, que nós vamos trabalhar o impulso e a quantidade de movimento. O que é o impulso? Impulso é quando, por exemplo, num jogo de futebol, por exemplo, nós temos uma bola e o jogador dá um chute nessa bola. Quando ele chuta essa bola, ele aplica na bola, por muito pouco tempo, uma força. Então, a interação dessa força com esse pequeno intervalo de tempo, nós chamamos de impulso. O impulso, então, é dado pela seguinte formulazinha. I é igual a força vezes a variação do tempo. No sistema internacional, força é em Newton e o tempo é em segundo. Portanto, no sistema internacional, o impulso vai ser dado por Newton por segundo. Uma outra unidade também, uma outra grandeza também importante para a gente trabalhar é a quantidade de movimento. O que seria a quantidade de movimento? O próprio nome está dizendo, é quanto movimento esse corpo tem. A quantidade de movimento é dada por Q igual a massa vezes a velocidade. Massa, relembrando, quilograma. Velocidade, metro por segundo no sistema internacional. Então, portanto, a quantidade de movimento vai ser dado por quilograma vezes metro por segundo. Tanto o impulso quanto a variação da quantidade de movimento, a quantidade de movimento, nós vamos ter que são grandezas vetoriais. Relembrando, o que é uma grandeza vetorial mesmo? Que além da gente saber o módulo e a unidade, nós também temos que saber qual é a direção aplicada e qual é o sentido aplicado. No nosso caso aqui, nós teremos que o impulso vai adquirir o sinal, ou melhor, o sentido e a direção da força que for aplicada. Nós também podemos trabalhar, no caso do impulso, um diagrama de força pelo tempo. Se esse diagrama for dado, por exemplo, com uma força constante, nós vamos formar um retângulo. Para a gente calcular a área desse retângulo, base vezes altura, ele vai dar especificamente o impulso durante esse intervalo de tempo. Se a força for variável, a figura normalmente vai aparecer de um trapézio. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Isso a gente já trabalhou em outras aulas, então vai ser tranquilo para você aplicar quando houver necessidade. Bem, esse assunto de quantidade de movimento e impulso é bastante importante. Vamos pegar alguns exemplos agora para a gente poder trabalhar e entender melhor essa questão. Então nós temos um foguete de massa aproximadamente de 50 toneladas, expele 200 kg de gás, que sofre uma variação de velocidade de 500 metros por segundo. Determine a variação de velocidade do foguete. Bem, gente, essa é uma questão bastante simples. Nós temos que relembrar primeiro a seguinte questão, que o foguete, normalmente as pessoas sempre perguntam, como é que aqui na Terra, a gente, para se movimentar, tem que ter atrito, ou seja, do solo com o pé, por exemplo, a gente dá o passo, ou da roda do carro, do pneu do carro com o solo para a gente se movimentar. Mas como que acontece o movimento lá no espaço, já que não há esse atrito? Bem, esse é um exemplo bastante claro, que é exatamente quando liga-se o motor do foguete, ele expele uma quantidade de gás que vai na direção contrária ao do movimento. Isso significa que o movimento que é dado pelo gás vai impulsionar o foguete para a frente. Ou seja, a quantidade de movimento do foguete vai ser igual à quantidade de movimento do gás. Daí você vai pensar inicialmente que as velocidades vão ser iguais, mas nós temos que relembrar que um foguete tem muito mais massa do que a massa do gás que foi expelido. Então isso vai fazer com que a variação de velocidade seja diferente.
Para a gente montar esse problema, nós vamos começar exatamente com o princípio, que a quantidade de movimento do foguete é igual à quantidade de movimento do gás. A quantidade de movimento é dada pela formulazinha massa vezes a velocidade. Então, nós vamos montar quantidade de movimento do foguete igual à quantidade de movimento do gás. Massa do foguete vezes a velocidade do foguete, que é igual à massa do gás vezes a velocidade do gás. Aplicando na fórmula, nós vamos ter que a massa do foguete é 50 toneladas, ou seja, 50.000 quilogramas. A velocidade do foguete é o que a gente quer saber. A massa do gás é 200 quilogramas. E a variação da velocidade do gás é de 500 metros por segundo. Então, aplicando na formulazinha, nós vamos ter 50.000 vezes a variação da velocidade do foguete é igual a 200 vezes 500. Ou seja, 50.000 variação da velocidade do foguete é igual a 100.000. Isolando a variação da velocidade do foguete, nós vamos ter que 100.000 dividido por 50.000, nós vamos ter que a variação da velocidade do foguete é de 2 metros por segundo. Como é que a gente vai fazer essa relação? Através do teorema do impulso. Como que a gente vai deduzir? Usando uma formulazinha bastante conhecida por nós, que é a segunda lei de Newton. Como é que era a segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes a aceleração. Então vamos ver para fazer essa dedução. Preste atenção que é bastante tranquila, é só seguir passo a passo. Vamos lá. Então força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração, relembrando, é a variação da velocidade pela variação do tempo. Que ficamos então, força é igual a massa vezes a variação de velocidade pela variação do tempo. Se tempo está dividindo, nós podemos passar ao outro lado multiplicando. Ficamos que força vezes a variação do tempo é igual a massa que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial, que é a variação da velocidade. Então ficamos, força vezes a variação de tempo é igual a massa vezes a velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial. Massa vezes a velocidade é a quantidade de movimento. Então, portanto, nós vamos ter que força vezes a variação de tempo é o impulso. M vezes a velocidade e quantidade de movimento. Então, impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Ou seja, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, vocês viram que para deduzir esse teorema do impulso não foi nada complicado. Então, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Esse é um conceito bastante importante para nós. Vocês lembram a pergunta que eu fiz no início do bloco, do início do programa? Por que é mais difícil parar um caminhão do que uma bicicleta? Acho que agora a gente já pode chegar a algumas conclusões. É mais difícil, apesar dos dois estarem à mesma velocidade, porque as massas são diferentes, ou seja, a quantidade de movimento é maior para o caminhão do que para a bicicleta. Consequentemente, vai ser muito mais difícil parar o caminhão. Agora a gente vai fazer uma aplicaçãozinha exatamente do teorema do impulso, que é um assunto que é usado muito nos vestibulares. Então nós temos o seguinte probleminha. Determine durante quanto tempo deve agir uma força de intensidade 50 newtons para que um corpo de massa 5 kg passe a sua velocidade de 20 metros por segundo para 60 metros por segundo. Então, relembrando, o teorema de impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é força vezes a variação de tempo. A variação da quantidade do movimento é a quantidade final menos a quantidade inicial. Ficamos a formulazinha, então, da seguinte maneira. Força vezes a variação de tempo é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final menos a quantidade de movimento inicial, que é massa vezes a velocidade inicial. Como a massa é a mesma para os dois, podemos colocar a massa em evidência, ficando com força vezes a variação de tempo é igual a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. Nós temos que a força que foi aplicada é de 50 newtons.
A variação do tempo é o que a gente quer saber. A massa é 5 kg e as velocidades final é 60 e a inicial 20. Então vamos ficar na formulazinha da seguinte maneira, aplicando 50 vezes a variação de tempo é igual a 5 que multiplica 60 menos 20. 60 menos 20, 40. Então nós vamos ter que 50 vezes a variação de tempo é igual a 5 vezes 40. Então ficamos com 50 vezes a variação de tempo é igual a 200. Passando 50 dividindo, nós vamos ter que a variação do tempo é 200 dividido por 50, portanto a variação de tempo é de 4 segundos. Agora a gente vai resolver mais um problema envolvendo a conservação da quantidade do movimento. Então nós vamos ver o problema. Um menino de massa 50 kg que encontra-se sobre um lago congelado onde o atrito é desprezível. Se o mesmo joga para frente uma pedra de 500 gramas com uma velocidade de 20 metros por segundo, qual vai ser a sua velocidade de recuo? Esse problema é bastante tradicional em vestibulares. Por quê? Primeiro nós vamos relembrar alguns conceitos e algumas brincadeiras que a gente já fez. Por exemplo, se você tiver, não precisa estar exatamente no gelo, mas se você está de patins, por exemplo, e acaba empurrando um outro colega que também está de patins, você acha que inicialmente só o colega vai ser arremessado quando você empurrou. Mas na verdade você vai experimentar um efeito que também você vai ser empurrado para trás. Isso acontece envolvendo exatamente por causa da conservação da quantidade de movimento. A mesma quantidade de movimento que você dá ao seu colega, você também vai estar recebendo. Bem, para a gente resolver esse problema, nós vamos ter que a quantidade de movimento do menino vai ter que ser igual à quantidade de movimento da pedra. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Quantidade de movimento do menino igual à quantidade de movimento da pedra. Quantidade de movimento do menino é a massa do menino vezes a velocidade do menino. Igual a quantidade do movimento da pedra é a massa da pedra vezes a velocidade da pedra. Substituindo, nós vamos ter a massa do menino, 50 kg, vezes a velocidade de recuo, ou seja, a velocidade que ele vai ser empurrado quando ele atirar a pedra para frente. Igual a massa da pedra, que está dada em 500 gramas. Nós precisamos transformar para o sistema internacional, que é o quilograma. 1 quilograma tem 1000 gramas, ou seja, 500 gramas vai dar 0,5 quilogramas, vezes a velocidade que foi atirada a pedra é de 20 metros por segundo. Relembrando que a velocidade da pedra é 20, vai para uma direção, e a do menino vai para outra direção. Então, se a gente considerar os sinais, nós vamos ter uma positiva e outra negativa. Mas nesse problema simples, nós não precisamos nos preocupar com esses sinais. Então, nós vamos ficar aqui 50 vezes a variação da velocidade do menino é igual a 0,5 vezes 20. Ficamos que 50 vezes a variação de velocidade do menino é igual a 0,5 vezes 20, que vai dar 10. Portanto, a velocidade do menino vai ser 10 dividido por 50, que o recuo que o menino vai sofrer, ou seja, a velocidade de recuo vai ser de 0,2 metros por segundo.